quem nos ouve tenha um dia e uma semana abençoados. Hoje a gente vai mergulhar assim no finalzinho de O Peregrino, a obra-prima de John Bunyan. Livro incrível. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar o último capítulo, sabe? Aquele momento em que os nossos heróis, o cristão e o esperançoso, eles estão de cara com os últimos desafios antes de chegar na cidade celestial. É o clímax de tudo. Sim. Para quem está acompanhando a história, eles acabaram de sair do solo enfeitiçado, que foi um perigo enorme, e agora estão tipo na reta final. E é um final, olha, de tirar o fôlego. Porque esse capítulo é o ponto alto de uma jornada alegórica que foi muito longa, muito difícil. E o que eu acho mais genial na escrita do Bunyan aqui é o contraste que ele cria. Que contraste! Ele começa com uma paz, uma tranquilidade quase que absoluta, sabe? Uma calmaria antes da tempestade. E logo depois ele joga os personagens e a gente junto na prova mais definitiva de todas. Exatamente. A gente acha que o pior já passou, mas ainda não. E essa calmaria toda começa quando eles chegam num lugar chamado Terra da Desposada. E a descrição é quase sensorial. O Bunyan fala de um ar doce, agradável, o canto dos pássaros que não para nunca, flores por todo lado. É uma paz que eles nunca tinham sentido. É um alívio, né? Total. E tem uma frase que me marcou muito, que é: ali o sol brilha noite e dia. Porque eles finalmente estão fora do alcance dos grandes vilões, tipo o Gigante Desespero e o Castelo da Dúvida. O que é fascinante aí é que essa terra, ela não é o destino final, né? Ela funciona como uma espécie de antessala do paraíso, uma zona de descompressão. Uma preparação. Exato, uma preparação espiritual. A referência à desposada, que vem lá do profeta Isaías, simboliza essa intimidade com o divino, um lugar seguro. Depois de tanto sofrimento, eles precisavam desse respiro. É onde eles encontram abundância daquilo que vinham buscando, como diz o texto. E é de lá que eles veem a cidade celestial pela primeira vez. E a reação deles me pegou totalmente de surpresa. A gente espera alegria, choro, sei lá, mas não um colapso físico. Pois é. Bunyan descreve a cidade brilhando com pérolas, ouro, e o reflexo do sol é tão intenso que eles simplesmente desmaiam. Ele chama isso de doença de amor. Que imagem, hein? O que isso quer dizer? Olha, essa doença de amor é um conceito que aparece muito na literatura mística. É a ideia de que a alma humana, quando ela vislumbra a glória divina de verdade, ela é tão subjugada que o corpo físico não dá conta. Não aguenta. Transcendente que o corpo mortal mal consegue processar. É um êxtase que beira a exaustão. Nossa, faz todo sentido. E para se recuperarem, eles são levados para os vinhedos do rei. E aqui tem um detalhe que eu achei muito curioso. Eles dormem lá e, durante o sono, eles conversam mais do que em toda a viagem. Sim, esse detalhe é incrível. E o jardineiro explica que é por causa da natureza das uvas, que fazem falar os lábios dos que dormem. Isso é só poesia ou tem algo mais aí? Ah, com certeza tem mais. Se a gente conectar com o quadro geral, isso simboliza uma comunhão espiritual que é tão profunda que ela não para nem quando a consciência descansa. Entendi. O diálogo deles no sono sugere que o inconsciente foi purificado, sabe? Que ele foi preenchido com reflexões divinas. O descanso não é mais uma fuga, mas uma continuação da jornada espiritual em outro nível. A alma continua trabalhando, mesmo dormindo. E depois de uma visão dessas, de um descanso tão profundo, a gente pensa, pronto, né? Agora é só entrar. Mas Bunyan não facilita. Ele coloca um último obstáculo. E talvez seja o mais assustador, porque é inevitável. Exatamente. Eles chegam na beira de um rio profundo, sem nenhuma ponte. E os guias celestiais, os tais homens em vestes brilhantes, são super diretos. Precisam atravessá-lo. É o único meio de chegar até o portão. É a representação da morte, né? Não tem como lutar contra, não tem como fugir. É uma passagem obrigatória. Exatamente.
E o detalhe que muda tudo é o que os guias dizem sobre o rio, Sim, que a profundidade dele varia. depende da fé que a pessoa tem no rei daquele lugar. Ou seja, o teste não é de força, é de confiança. E aí que a coisa fica dramática, porque o nosso herói, o cristão, ele desmorona. Completamente. E a luta do cristão ali é uma representação genial do que a gente hoje chamaria de angústia da morte. Bunyan, séculos antes de qualquer psicanalista, já mostrava que, no final, o que assombra não são os monstros de fora, São os de dentro. são os de dentro. Nossos arrependimentos, nossas dúvidas. O rio não é só a morte, ele é um espelho. E cristão afunda não pela força da água, mas pelo peso das memórias dele, dos pecados, dos medos. A cena é angustiante de ler. Ele grita, afundo em águas profundas, fala que as trevas o cercam, que espíritos o assombram, é pânico total. Mas em contraste com ele, tem o esperançoso, que parece quase sobre-humano. É um contraste deitante, né? Enquanto o cristão se afoga, ele fala com uma calma. Tenha bom ânimo, meu irmão. Sinto fundo, e é bom. Ele literalmente segura a cabeça do cristão para fora da água. Isso é realista ou ele é mais uma alegoria mesmo, a esperança em pessoa? Olha, eu acho que são as duas coisas. Como personagem, ele é o amigo fiel. Mas como alegoria, ele é exatamente isso. A esperança teológica personificada. A calma dele não vem da ausência de medo, mas da natureza da esperança. Como assim? A esperança não nega o sofrimento. Note que ele não fala para o cristão, não é nada. Pelo contrário, ele valida a dor do cristão, mas ele a recontextualiza. Ele lembra o amigo das promessas divinas de que aquele sofrimento é uma prova, não um abandono. Ele é a âncora. Ele é a âncora externa quando a fé interna do cristão vacila. E ele é muito prático. Quando o cristão diz que só esperançoso vai ser bem-vindo, ele o lembra das Escrituras. E aí ele diz a frase que vira o jogo. Tenha bom ânimo, Jesus Cristo curou você. E é nesse momento que a percepção do cristão muda. Exato. É como se a voz da esperança conseguisse atravessar o ruído do pânico. Ele se lembra de outra promessa, de Isaías. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E a partir daí, o texto diz que as águas se acalmam para ele e a travessia se torna fácil. O rio não mudou. O que mudou foi ele. A confiança interna dele, a fé dele foi resgatada pela esperança. E ao chegarem na outra margem, a atmosfera muda. Da água para o vinho. É uma transformação. Instantânea. Eles são recebidos por aqueles mesmos seres brilhantes, os espíritos ministradores. Uhum. E a primeira coisa que acontece é que eles deixam suas vestes mortais no rio. A jornada agora é para cima, subindo um monte, com uma leveza que eles nunca tiveram. Essa cena é muito rica. O ato de deixar as vestes simboliza abandonar todas as limitações terrenas, o peso do corpo, da dor, e os guias começam a descrever a recompensa. É importante notar que não é um descanso passivo, um não fazer nada. Não é uma aposentadoria, não mesmo. Eles falam de comunhão, de coroas, da visão do santo, mas também de um propósito renovado, serviço contínuo, alegria e até participação no julgamento. A recompensa é ser integrado ativamente na vida do reino divino. E a recepção é uma festa de arromba. A descrição é de uma celebração monumental. Um exército celestial sai para recebê-los com um brado. Trombeteiros os saúdam com 10.000 boas-vindas. A música faz os céus ecoarem. É um júbilo total. Total. Eles chegam no portão que tem uma inscrição em ouro e precisam apresentar seus diplomas. O que são esses diplomas? Esse diploma é um detalhe teológico fundamental na alegoria. Eles receberam lá no começo da jornada, na cruz. Não é uma lista de boas ações. Não é um currículo? Não. Ele representa a justificação pela fé. É o documento que prova que eles pertencem àquele rei, que a jornada deles foi sancionada desde o início. Quando o rei lê os diplomas, ele está confirmando que eles são dele. É por isso que o portão se abre. E uma vez lá dentro, a transformação é completa. Recebem vestes douradas, harpas, coroas.
É o final feliz que a gente esperava para eles. Mas sempre tem um mas. Aham. E a história não acaba aí. E a parte final é, pra mim, a mais perturbadora de todo o livro. Bunyan vira a câmera e foca em outro personagem. O Ignorância. Sim, e essa mudança de tom é deliberada. É brutal. O Ignorância, aquele personagem que sempre achou que a fé era algo simples, que ele estava bem por conta própria, também chega ao rio. Só que a travessia dele é diferente. Completamente diferente. Ele não luta, não se desespera. Um barqueiro chamado Van Esperança simplesmente o leva para outra margem. Fácil, indolor. Essa travessia fácil já é um péssimo sinal, né? Ele chega ao portão. Sozinho. Sem recepção, sem trombeteiros. Ninguém. Ninguém. Ele bate confiante. E quando pedem o diploma dele, ele não tem. Ele basicamente apresenta o currículo dele. Diz: comi e bebi na presença do rei. Ele ensinou em nossas ruas. Ele está confiando na familiaridade dele com a religião. Exatamente. Ele confia nos próprios méritos, na própria justiça. A vã esperança que o ajudou a atravessar o rio é essa falsa segurança de quem acha que pode se salvar sozinho, sem precisar daquela jornada difícil que o cristão viveu. É uma fé superficial. É a religiosidade externa que não passou pela prova do rio, sabe? Pela confrontação com a própria insuficiência. E o resultado é terrível. O rei nem fala com ele. Só ordena que o amarrem e o lancem fora por uma porta na lateral do monte. Uma porta que dava para o inferno. É de arrepiar. E a última frase do narrador, nossa, me arrepia até hoje. E vi, assim que, também os portões do céu havia um caminho até o inferno. É uma das conclusões mais chocantes da literatura. Bunyan está colocando o dedo na ferida. A mensagem é que a proximidade física do paraíso não garante a entrada. Não basta conhecer a doutrina, ser uma pessoa boa aos próprios olhos. Não basta estar perto. Não. A fé que salva, na visão dele, é a que reconhece sua total dependência, que passa pelo vale, que luta no rio da morte e se apresenta não com um currículo, mas com o diploma da graça. É uma ideia aterrorizante essa de que é possível viver a vida inteira achando que está no caminho certo, chegar literalmente aos portões do paraíso e só ali descobrir que tudo foi em vão. O choque não é a punição em si, é o quase. É a proximidade da recompensa que torna tudo tão brutal. O terror no destino do Ignorância não é o fogo, mas a escuridão da autoilusão revelada no último segundo. Então, o que a gente tira disso tudo? Se for para resumir, a jornada da fé, para Bunyan, não termina com um tapete vermelho. Termina com uma prova que testa a confiança, não a força. A esperança se revela como essa força vital que nos carrega. E o paraíso não é um resort, mas o início de uma vida com propósito, em comunhão. Com isso, a gente fecha essa análise de O Peregrino. E a própria fonte, na sua conclusão, nos deixa com uma provocação, sabe? O autor pede para a gente não tratar a história como uma fantasia. Ele escreve: abre a cortina, transcende esse véu, disseque a metáfora sem ser infiel. Dissecar a metáfora. E o desafio que fica, eu acho, não é só para textos antigos. É como a gente aprende a dissecar a metáfora nas narrativas da nossa própria vida. Como podemos olhar para as histórias que a gente consome, para os desafios que enfrentamos e extrair o ouro, a essência, o significado mais profundo, que muitas vezes está escondido por trás do véu do dia a dia. Uma reflexão perfeita para encerrar. Que Deus abençoe a todos que ouviram.